Oi, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Este vídeo vai ser sobre o alfabeto e sobre fonética. É um vídeo super importante, ele vai demorar um pouquinho mais do que o resto dos vídeos, porque é um vídeo que eu vou fazer para consulta, tanto para o começo como para o resto da sua aprendizagem de espanhol, tá certo? É um vídeo para consulta, como eu falei, ok? Então eu vou falar, bom, deixa eu colocar o slide aqui. Eu vou falar sobre alfabeto e fonética, tá? Eu vou falar sobre todas e cada uma das letras do alfabeto, tá? Que em espanhol são 27 letras, em português tem uma a menos, porque em espanhol tem a letra N. Lembrando que, de acordo com o novo acordo ortográfico de 2015, a língua portuguesa incorporou 3 letras que não estavam na língua portuguesa, tá? Que é a letra K, Y e W, tá certo? Em espanhol existem 5 vogais, 5 vocales e 22 consoantes, 22 consonantes, tá certo? Eu vou falar também sobre a pronúncia no final das palavras, que tem bastante diferença com a língua portuguesa. Eu vou comentar sobre a pronúncia dos 5 dígrafos que existem em espanhol. Eu vou falar sobre um fenômeno que se chama alófono. O que é isso? É uma variante do fonema e não da letra. Então vamos, pera aí um momento. Alfabeto, nós temos A, B, C, D, E, nós temos as letras, certo? E o fonema, o que é? É o som da letra. E às vezes o som da letra, uma letra pode ter sons diferentes, tá? Por exemplo, a letra S em português pode ter o som de S ou pode ter o som de Z, né? Por exemplo, casa, nós dizemos casa, e por exemplo, com um S só, cansado, né? Casa e cansado. Só tem uma letra S, mas eu digo S, ok? Então isso é um alófono, é uma variante do fonema e não da letra. É a mesma letra, mas tem um fonema, um som diferente, tá certo? E qual variante usar? Como é que eu uso? Mas eu falo espanhol da onde, tá certo? Então vamos parar com isso. De pensar, realmente eu falo espanhol da variante espanhola, não, eu falo variante e tal. Por quê? A minha ideia é que você tenha o conhecimento necessário para falar com qualquer pessoa, e a variante você escolhe quando você se apaixonar por determinada cultura. Mas é que quando a gente aprende um idioma, normalmente não é só uma cultura pela qual a gente se apaixona, a gente se apaixona por várias. Então, a língua espanhola é uma língua comum de várias culturas, de vários países diferentes. E por isso nós temos muita sorte de aprender um idioma que tem tanta diversidade e tanta riqueza cultural, tá certo? Então, vamos começar do zero, beabá mesmo, das vogais. Nós vamos começar através das vogais, tá? Então, vogal se diz bocal e o plural vocales, tá bom? Eu quis começar bem do beabá mesmo, porque vendo aqui, a gente vai ver que as vogais em espanhol são mais simples do que as vogais em língua portuguesa. Ponto para nós que estamos aprendendo espanhol. Então, eu coloquei as letras e os acentos em português, e em espanhol eu coloquei essa bandeira só para você saber que é espanhol, tá? Mas isso daqui é no castelhano, na língua espanhola inteira, tá? Eu coloquei a letra e o fonema, ou seja, o som que representa essa letra, tá bom? Isso daqui você vai encontrar em qualquer dicionário que tenha a transcrição fonética, você vai encontrar o mesmo fonema, tá bom? Porque é um código internacional, tá certo? É o IPA que nós chamamos, tá? É uma sigla em inglês. Ok, então, letras e acentos. A letra A, em português, tem vários acentos. Tá faltando um aqui, que é a crase, que eu falei, não vou nem colocar, tá? Em espanhol, só existe um acento, que é o acento agudo, tá certo? Que é o acento normal. Tá bom? Então, que é este acento aqui, ok? Bom, então só tem esse acento, mas você vai saber se a sílaba ela é tônica ou não, nada mais, porque a pronúncia, ou seja, o fonema, não vai mudar, o som daquela letra não vai mudar. Vou te dar um exemplo. Não, vou explicar a letra. Então, a letra A em espanhol se diz A, não é A, nem A, nem an. Tá? Não existe nasal. Existe uma certa nasalidade, mas é tão sutil que eu vou pedir para você dar ênfase só no A,
tá bom? Mais pra frente você pode aprender uma certa nasalização, mas não é nasal, não temos a letra A nasal, tá bom? Então, A. Depois a letra E se diz E, e não, nunca, jamais vai ser E, tá bom? Não é aberta, ela é fechada. Letra I é igual em português, I. A letra O é O e não O, nunca vai ser O, tá bom? E a letra U é U. Então a letra I e a letra U são exatamente iguais na língua portuguesa, tá bom? Só que em português nós temos A, an, nós temos E, nós temos I, O e ON, né? E nós temos U, tá bom? Nós não temos essa variedade nas vogais em espanhol. Então, é mais fácil, como eu falei. A, E, I, O, U, tá bom? E eu quero dar muita ênfase nisso, porque quando você está falando espanhol, se você já pronuncia logo de cara as vogais de uma maneira correta, você vai ser entendido mais facilmente, tá? Entendida mais facilmente. Então, eu já tô te dando uma ferramenta para te ajudar, tá certo? Vai por mim. Se você falar A, E, I, O, U, em vez de falar A, E, I, O, U, vai te ajudar, tá bom? Como eu gosto de bater nessa tecla, eu vou falar, vou dar exemplos. Então, olha, com a letra A palavra é amor. Até aí fácil, né? Amor, igual em português. Agora, as outras eu peguei de propósito, porque a gente tem a tendência a ler diferente. Essa palavra é exatamente igual à língua portuguesa, só muda o acento, né? Então, nós não dizemos âmbito, nós dizemos âmbito, âmbito. Tá vendo como ela é aberta, mas ela chega a ser um pouquinho nasal? Âmbito, né? Em português não é âmbito, é super nasal, tá? Âmbito. Depois, então, âmbito é âmbito. Antes, que é nosso antes. Mañana, esse é um clássico para quem aprende espanhol. Não temos nada fechado, então não vai ser mañana, vai ser mañana, ok? Que é amanhã ou significa o período da manhã, tá bom? Hermano, hermano aberto. E cama, cama, tá bom? Depois a letra E nunca vai ser aberta. Então aqui na Europa nós tomamos café. O melhor café é da Colômbia. Café, tá bom? Ayer. Então, não sei se eu traduzi, desculpa. Esqueci de traduzir em cima. Amor é amor, âmbito, antes, amanhã ou o período da manhã, irmão e cama, tá bom? E aqui, café é café, ayer é ontem, ejército, ou aqui na Península Ibérica, ejército, exército, esta, que é esta, taller, que é oficina mecânica, teléfono, que é telefone, e papel, café, ayer, ejército, esta, taller, teléfono e papel, tá bom? Taller pode ser oficina mecânica ou pode ser, não sei, uma oficina de escrita criativa, taller de escritura criativa, tá bom? Depois a letra O, fechada também, olha, coração ou coração, obra. Coração é coração, obra é obra, ordem é ordem, óptimo é ótimo e espanhol é espanhol. Então, você diz para os seus amigos, estou aprendendo espanhol. Não existe espanhol no idioma espanhol, tá bom? Você diz espanhol. Fechado? Vamos para a próxima porque tem muita coisa para explicar aqui. Por que eu quero explicar os sons finais? Porque na língua portuguesa, tanto na variante brasileira, na língua portuguesa, nós temos diferentes formas de pronunciar essas duas letras, a letra E e a letra O, quando ela vem no final da palavra. Tanto a letra N também, a letra R não, e a letra L sim. Então vamos lá. Quando a palavra termina com a letra E, em português nós temos a tendência a colocar uma letra I curta, onde não existe. Por exemplo, essa palavra aqui, se você ler em português, está escrito ele, né? Ele é bonito, tá?
ou a letra L, tá? Só que em espanhol isso é ele, e é o nome da letra, ele, tá bom? Septiembre, septiembre, setembro. Increíble, tem que pronunciar essa letra E, increíble, senão tá errado. Increíble, inteligente. Então aqui eu quis dar ênfase, tá? É sublinhado por uma razão específica. Em português, todas as palavras que terminam com TE, nós dizemos ti, certo? Inteligente, né? Transparente, elefante. Em espanhol isso não existe. Nós não podemos desvirtuar as palavras desse jeito. Então é inteligente, tá bom? A mesma coisa acontece com o final de E, que nós temos a tendência natural de dizer de, né? Por exemplo, deixa eu pensar numa palavra. Não pensei em português. Universidade, né? Então, nós não dizemos de em espanhol, nós dizemos de. Tilde, tilde. É quase um the, tá bom? Não é tilde, mas é tilde, tilde, tá? Vou repetir essas palavras. Ele, septiembre, increíble, inteligente e tilde. Então, é a letra L, setembro, incrível, inteligente e tilde significa acento, tá bom? Depois a letra O, olha, no final da palavra outro, que é o nosso outro, que na verdade nós dizemos outro, tá bom? Então é outro. Bolígrafo, bolígrafo, deixa eu ver, não tenho nenhum bolígrafo aqui, bolígrafo é caneta, tá bom? É básico, que é básico, e mucho, que é o nosso muito, tá bom? Depois, termina com a letra L, nós temos que fazer como aquelas pessoas. Eu tinha um tio que ele falava assim, ele falava papel, papel, não é é e, papel. Você tem que colocar a língua aqui. Gente, eu sei que eu sou exagerada, mas é assim mesmo. Papel, Brasil, tá bom? Voltamos lá. Papel, abril, el, alto. Então é papel, abril, que é o mês de abril, el, que é ele, tá bom? É o pronome pessoal do caso reto, ele. Eu, tu, ele, tá? Porque tem acento. Senão seria a palavra o, é ele. Depois, e alto. Alto é alto, tudo bem? Agora nós vamos para as palavras que terminam com a letra N. Em português, nós praticamente não temos palavras que terminam com N. Na verdade, elas são emprestadas, né? Por exemplo, hífen, próton, nêutron, né? E para de contar. Tem pouquíssimas palavras porque elas são emprestadas do grego, tá bom? Em espanhol, eles não têm palavras que terminam com M. Só palavras que são emprestadas do latim, tá certo? Então, quando você pensar numa palavra que termina em M, pensa que de repente pode existir a possibilidade dela terminar com N em espanhol, tá bom? Como é o caso de caminan, que seria em português caminham, tá bom? Caminham do verbo caminhar, tá bom? Eles caminham, tá bom? Não é caminhão, é caminham. Então é caminan. Então, a letra N, para você pronunciar, você tem que colocar a língua aqui. Caminan, caminan. A próxima palavra, caen, coração. Caminan, caen, coração. Tá bom? É assim exagerado mesmo, ok? Depois, a letra R, ela tem uma peculiaridade. Então, como nós falamos a letra R em português? Existem 3 pronúncias para a letra R quando ela vem no final da palavra, tá? Porque isso daqui são os sons finais que nós estamos vendo. Então, eu sou de São Paulo, eu falo R. Por exemplo, o verbo beber, ou verbo, eu falo R. Verbo beber. Existe outra forma que é com o R retroflexo, que a gente chama. Então, é verbo beber. E existe outro que é o que é importado da França, né? Que é o verbo beber, né? Que principalmente o pessoal do Rio de Janeiro fala assim, certo? Nós vamos adotar o da Paulista.
tá? Porque é assim que se fala em espanhol, tá? Então é verbo beber, beber. Depois o outro verbo, hablar, mujer e dormir. Beber, hablar, mujer, dormir, tá bom? Então, se você é do Rio de Janeiro ou mora no Rio de Janeiro e tem problemas em falar, em vez de falar beber, você fala beber, eu vou pedir para você fazer um exercício e ficar falando até sair, tá certo? Porque isso vai marcar a diferença na hora de você falar. Porque se você falar beber, hablar, mujer, olha, mujer, não dá. Não dá, pensa. É mujer e não mulher, tá? E eu conheço gente que fala assim. Então, se você falar assim, beber, hablar, mujer e dormir, ou vão pensar que você é francês, francesa, ou as pessoas vão ficar assim, olhando pra você, tipo, o que essa pessoa tá dizendo? Eu tô tentando entender, mas me ajuda a te ajudar, tá? É isso que o ouvinte vai pensar. Me ajuda a te ajudar. Então, vamos ajudar essa pessoa a te ajudar, tá bom? Então, é isso. Opa, começamos com o alfabeto. Primeira coisa importante que nós temos que saber, né? Que o alfabeto, as letras, elas são femininas em espanhol. Se diz la A, la B, la C, tá bom? Que nós dizemos... Nós nem dizemos o A, o B e o C. A gente simplesmente diz A, B, C. Mas quando você pergunta, é com um R só ou com dois R's? Em espanhol, es con una R ou com dos? Es con una R, tá bom? Então, é para esses casos que você vai precisar de la, la, B e la, C, tá bom? Quando você for perguntar, por exemplo, e você não souber, aí você fala, ah, tá bom, a pessoa tá me falando a letra porque é no feminino, ok? Então, A de amor, a letra é a A, tá bom? Esse aqui é o nome da letra, e esse daqui é... Cada um eu vou dar um exemplo de pronúncia, tá bom? A letra B, quando ela vem no começo, é B. Então, é bonito, tá? Letra B. Existem países que dizem B alta, B grande ou B larga, tá bom? Porque depois nós vamos ver a letra V de Vitória, tá certo? Então, é B grande, grande porque tem o tracinho para cima, tá bom? Só por isso. Mas a Real Academia diz que já não precisa fazer isso, porque é que tem muitos países onde a letra V se diz B, tá? Mas na Espanha se diz UB. Então a Real Academia de la Língua disse, não precisa fazer essa distinção entre B alta e B barra. Mas eu deixei aqui, tá? Porque pode ser que você ouça na sua trajetória. Então começa com a letra B, você diz B. Então é bonito, tá? Lembra que tem uma coisa chamada alófono? O alófono vai estar em azul sempre, tá bom? Então, ela é uma variante do fonema, não da letra. Então, aqui tem uma variante da letra. Aqui, então, tem uma variante do fonema, tá bom? E não da letra. A letra é a mesma. Só que eu não digo aba, eu digo aba, tá? É um quase B, tá bom? Aba. Sempre quando não inicia a palavra nem está depois da letra N. Então aqui eu tenho dois exemplos. Olha, un vaso e este vaso. Se pronuncia diferente, tá? Com o tempo você vai pegar. Não se aveste, não se preocupe. Tranquilidade, muita calma nessa hora. Un vaso, porque você para. Un vaso e depois você diz este vaso. Porque já, a boca já tá este vaso, tá bom? Não é este vaso. Não é assim bruto o idioma. Un vaso, este vaso. Tá? Letra C, igual em português. A letra C, igual em português. Cacocu, né? Então, cama, coisa e cura. É cama, coisa e cura. Tá certo? Ok. Deixa eu dar a tradução que eu não dei ainda. Amor é amor, bonito é bonito. Aba. Aba é uma fava. Tá certo? Um vaso é um copo, este vaso, este copo. Cama, coisa e cura. Cura pode ser uma cura ou pode ser, como substantivo, também pode ser um padre, né? Ele cura, tá certo?
Existe um fenômeno chamado ceceu, com S, e existe outro chamado ceceu. Por quê? Igual em português, quando a letra C vem com a letra E com a letra I, ela tem o som de S, certo? Então é C e si, né? Então você pode dizer aqui cemento e cinco, tudo bem? Só que aqui na Península Ibérica, você pode também dizer cemento e cinco. Ai, Cristina, mas qual que é o certo? Qual dos dois eu tenho que aprender? Qual que é o mais utilizado? Qual dos dois que eu usar que eu vou ser mais aceito, mais aceita? Esquece disso. Você vai escolher uma variante e vai usar essa variante. Agora, o importante é você ser coerente, tá? Você não pode falar, um momento você fala cemento, outro momento você fala cinco. Ou você fala tudo com C, ou você fala tudo com C, tá bom? Eu falo assim, cemento, cinco. Primeiro, porque eu sou filha de espanhol, ouvi isso a vida inteira. E segundo, como eu aprendi espanhol aqui na Espanha, eu queria falar do jeito que as pessoas falavam aqui. Só isso. Mas, quando eu tô falando com pessoas latino-americanas, eu não uso isso. Eu tive vários alunos latinos. Eu tive gente da Costa Rica, de Honduras, do México. Eu não falava assim. Eu falava cemento, eu falava cinco. Porque eu me adaptava a eles, tá certo? Então, é fácil, tá? Pra mim também é fácil na hora de escrever. Eu vou comentar quando eu estiver lá na letra Z. Por que é fácil, tá? Sempre você vai ter a letra C e E C e I, tá bom? Nesse caso. Então, o ceceu com C, na verdade, é ceceu. E o ceceu com S é ceceu. Então, você tem o som de S aqui, como eu falei, tá bom? Por que na América Latina se fala assim? E por que na Espanha se fala assado? Tá bom. Vocês viram que antes, no começo, né, do módulo 1, eu expliquei que a Espanha é dividida em reinos. Existe um reino chamado Reino de Sevilha. Ele durou de 1230 e pouco até 1830 e pouco, 40 e pouco, não sei exatamente. 1200 e algo até 1800 e algo, foram 600 anos, tá? De domínio nessa região, né, do reino de Sevilha. Em Sevilha, os nobres falavam assim, eles falavam cemento, cinco, eles não falavam cemento. Então, o que aconteceu? Essa forma de falar, ela foi adotada pela sociedade como símbolo de prestígio, tá bom? Então, quem falava assim era quem tinha dinheiro, era quem era da nobreza, tá certo? O que aconteceu com esse símbolo de nobreza? Muito simples. Esse símbolo de nobreza, ele foi para a América. Por quê? Porque na época do descobrimento, quando o Cristóvão Colombo foi para a América, as pessoas que levaram o idioma para a América Latina eram a maioria da região de Sevilha, de Huelva, tá? Que agora é Huelva. Então, essas pessoas eram pessoas letradas que falavam desse jeito. Então, o idioma levado para lá, o castelhano que foi levado para lá naquela época, era falado desse jeito, tá? E o resto da Península Ibérica, não. Tá bom? É por isso que existe o ceceu, ok? Só por isso. Ah, mas por que então em Canárias se fala assim? Porque nas Ilhas Canárias, as Ilhas Canárias foram o primeiro porto depois que eles saíram de Palos de la Frontera, em Huelva, tá? Então, eles saíram de Sevilha, os nobres passaram por Palos de la Frontera, passaram em Canárias, eles abasteciam os barcos, não só abasteceram, mas abasteciam os barcos. E, gente, o idioma foi sendo levado através das navegações. Foi isso que aconteceu. E isso aconteceu no Brasil também, tá certo? Ok, então por isso existe o ceceu e o cefeu. Então, quando eu for explicar, eu vou explicar tanto com C como com C, ok? Seguinte página. Bom, agora vamos para as próximas letras, né? Então, a letra D. A letra D tem duas formas de pronunciar. Por exemplo, dátiles e dia. Então, a letra D, olha, dátiles, tudo bem? E di,
né? Nós não temos di, nós temos di, ok? E tem o alófono que a gente falou antes, né? Quando não inicia com a letra D, nem está depois da letra do som N, do som N ou do som L, então é uma coisa fraca, olha, ada. É quase um D, quase, ada. É muito sutil. Então não é a mesma coisa dizer um dedo que este dedo, dedo, tá bom? Ada. Un dedo, este dedo. Letra E de ella, por exemplo, que significa ela. E F, igual em português. Fuego, tá bom? Eu não traduzi, desculpa. Dátiles são tâmaras. Eu coloquei de exemplo porque aqui na Europa, pelo menos na Espanha, se come muito, né? As tâmaras normalmente elas vêm do Irã, vêm do Marrocos, tá certo? Dia é a mesma coisa que dia, ada é fada, tá bom? Um dedo é um dedo, este dedo é este dedo, ok? Ella é ela, o pronome, e fuego é fogo, tá bom? Vamos pro próximo. Letra G, olha. A letra G se diz re. Em espanhol é re, tá bom? É daqui, ó, re. Daqui. Re. É assim, letra re. Mas também tem o som de gagogu, por exemplo, gato, gota e gusto, tá? Vamos lá, então. E também quando ele vem com a letra E ou com a letra I, tem som diferente. Aí tem o som de R. R. General e ginebra, tá bom? Então, gato é gato, gota é gota, gusto é gosto. General pode ser duas coisas, pode ser geral ou pode ser general, tá bom? E ginebra é o que nós chamamos de gin, tá certo? Então, não é a mesma coisa dizer este gato que um gato. Água, tá? Tá vendo? O G, um gato, tá bom? Este gato, um gato. Ah, eu pus ao contrário. É um gato e este gato, tá bom? Isso aqui é azul, isso aqui é preto, gente. A letra H em espanhol é muda. Ela é muda, muda. Então, por exemplo, a palavra hoy. Hoy significa hoje, tá? E a letra H se chama H. H. Em cada idioma ela se chama diferente, né? Ok. A letra I, igual ídolo, tá bom? Existe a letra I e existe o que nós chamamos de I latina, tá bom? Cada vez menos gente vai dizendo I latina, mas ainda se utiliza, tá bom? A Real Academia recomenda que você não diga I latina, que você diga simplesmente I, porque a letra Y, que é a I grega, mudou de nome. Tá? Então eu vou ver isso mais pra frente quando a gente chegar no Y, tá bom? Não vou enrolar. Vamos lá. Então a letra J. Essa sim é com amor e carinho, é J. J. J vem daqui e Re vem daqui. J. General. J. Você tem que ver onde vibra. J e general. J, general. Tá? Re, ro. Ro. É assim, tá bom? Não, ao contrário. É ro e re, re. O re é mais forte que o ro. Ok? Então, J é a letra J, tá bom? Mas nós temos um alófono, olha aqui no injecta. É o seguinte, por que essa letra Y tá aqui no meio desse J? Porque nós temos também a letra J como, por exemplo, o nome Jennifer. Se diz com J, Jennifer. Não, se escreve com J, né? A mesma coisa acontece com o Y. É o som, não é a letra, tá bom? Então é injecta, não é... Em português é injeta, né? Tem a letra J. Esse fonema não existe em espanhol, o J, tá bom? Então, em castelhano, é com a letra Y e tem o som de nhe, injecta, tá bom? Então, quando ele vem no início de palavra e antes da letra N, tá bom? Depois, do fonema N.
ok? Depois a letra K é, por exemplo, quilo, tá certo? Depois L, a letra L como lado. Não vai ser lado, vai ser lado, ok? A letra M, igual em português, madre, tá bom? Letra N, quando ela vem no começo ou no meio da palavra, olha, nido. Eu acho que eu não traduzi. Gente, eu não traduzi as palavras anteriores, desculpa aí. Então, J, rota é J, injecta é injeta. Eles vão me injetar um soro, não sei. Quilo é quilo, lado é lado e madre é mãe, tá certo? Voltando. Nido é niño, ok? Tenho um nido de pájaros en el árbol. Eu tenho um ninho de pássaros na árvore, tá certo? É a letra N. A letra N, que é, na verdade, a letra N, mas com um tio em cima, que é a culebrilha, tá bom? E o som é meio parecido com NH. Não é igual, tá bom? É ENH. Eu vou falar justo dessa palavra, espanhol, tá? Em português, nós dizemos espanhol. Em português, nós dizemos espanhol, né? Nho. Então, você vê que a língua faz nho. Em espanhol, nós dizemos espanhol. Vai a metade da língua, ela dá um toque no paladar. Espanhol, nhe. E em português é espanhol. A língua faz assim. Espanhol, espanhol. Não fala espanhol. Mas não é niol, tá bom? É espanhol. É um tic, é um toque, tá bom? Então é a letra N, não é a letra N. Olha a diferença de N e N. Olha a diferença de ninho, que é um ninho de passarinhos, e niño, que é um menino, ninho, tá bom? Tem que falar, de fonética tem que falar mesmo. Ok. Essa é a letra N. Depois a letra O, ouro, por exemplo, que é ouro. E P, pato. Tudo bem? Então, nido é ninho, ninho de passarinhos. Espanhol é o idioma, nacionalidade. Ouro é ouro. E pato, pato. Depois a letra Q. Em espanhol, sabe como se chama esta letra? Q. Então você diz, esto es con Q. Sí, esto se escreve com Q, tá bom? Então, por exemplo, só existe como nos casos de português, tá bom? Com QUE e com QI, que o som é que e ki, tá bom? Então, queso, que é queijo, e quince, que é 15, tá certo? Então, queso, queijo, quince, 15. Aqui na Península Ibérica se pode dizer quince, tá bom? Letra R, que maravilha. Então, nós já falamos do R no final, tá bom? Mas eu vou repetir só um pouquinho. Então, a letra se chama R, mas por que eu coloquei assim? Porque ainda existem pessoas que dizem ere quando é um R fraco. A Real Academia Espanhola diz que não se deve mais utilizar isto. Não é que dá a opção, como por exemplo a letra B, né, que é B barra, B alta. Não, é que não é para dizer ere, tá bom? Isso já caiu em desuso, tá? Então, nós temos a letra R, nós dizemos aranha, né? Aranha, igual em português. Arte, não é arte, nem é arte, é arte. E amar, tudo bem? Então, ela está no meio, entre duas vogais, ela está no final de uma sílaba e ela está no final da palavra, tá bom? Mas nós temos a letra R no começo e os dois R's, que é o nosso querido dígrafo, tá bom? Aqui, eu não sei se você tem dificuldade ou não para dizer R. Eu vou dizer, no começo eu tinha muita dificuldade em dizer R, não saía. Gente, eu demorei, eu acho que uns 6 meses para conseguir dizer R direitinho. Mas eu ia na rua dizendo R, 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 R. É que nem quando você é criança que você faz brrr. Esse tipo de exercícios parece bobagem, mas isso vai te ajudar a falar outros idiomas. É sério, vai por mim, tá? Então aqui, quando começa com R, na verdade é R. Então é rio, que é o rio. E arroz ou arroz,
já não há arroz. Não, já não tem arroz, tá bom? Então, queijo 15 eu já falei. Aranha, arte e amar, igual em português, né? Aranha. Rio é o nome de um rio, é a palavra rio. E arroz, igual em português, tá bom? Eu peguei palavras fáceis, tá bom? Pra gente fazer esse exercício de fonética. Ok? Agora nós vamos para uma letra que eu adoro, que é a letra S. Como se diz a letra S em espanhol? Se diz esse. Como esse cara, esse. Se diz esse, tá bom? E se escreve assim. Do mesmo jeito que se escreve o pronome demonstrativo. Esse cara se diz esse. E se escreve assim, tá bom? Igual. Então, em português, nós temos duas pronúncias para a letra S, certo? Em espanhol só existe uma pronúncia estándar. E depois tem a S aspirada que eu vou ensinar, que é a S aspirada, tá? Então, por exemplo, eu digo sitio e suelo, tá? Então, a letra S sempre vai ter som de S, tá? Eu nunca digo que tem som de S, porque em português o S tem dois sons. Então, tem som de S, que é o fonema disso aqui, do S, tá? Então, e se você diz o plural, é sitios e suelos, tá bom? Importantíssimo, isso daqui você tem que imitar a paulistana também, tá bom? Sitios e suelos. Não existe chiado em castelhano. Por favor, as pessoas que chiam e diz, eu conheço dois sítios. Por favor, prestem atenção, vocês vão estar comendo bola se vocês falarem como vocês falam naturalmente. Eu sei que é uma mudança radical que você tem que fazer na sua estrutura fonética mesmo. Mas, se não for assim, vai ficar feio, vai ficar esquisito e você não vai conseguir se comunicar de uma forma minimamente aceitável, tá? Com as pessoas. Vai ficar muito chato mesmo. E as pessoas ficam assim, quê? E a pessoa tá se esforçando, só que ela tem aquele sotaque. Então você fala, mas fulano vem aqui pra Espanha, mas ele não perde o sotaque dele. Não, é só tirar a letra S, tirar a letra R, esse chiado do S e o R puxado como porquê. E você já vê que você tá falando espanhol, olha, super bem, tá bom? Então, sitios e suelos, né? Que sítio é lugar e suelo é chão, mas suelo, como vocês devem ter visto no vídeo anterior, pode ser também costumo, tá bom? Mas nesse caso é o substantivo mesmo. Agora, existe uma coisa chamada S aspirada, tá bom? S aspirada, que é, em vez de falar susto, as pessoas dizem surto. Em vez de falar este, dizem este. Muitas pessoas da América Latina dizem este, né? Eu acho que os argentinos dizem este. Os chilenos dizem muito também este, surto, tá bom? E nessas palavras, olha, que tem uma vogal, a letra S e outra vogal, nós pronunciamos S. Então é caça. Tem uma vogal, a letra S e outra vogal é S, eso. Caça, eso, tá bom? Então, se já falei, susto é susto, este é este, caça é casa e eso é isso, tá bom? Em espanhol. Vamos pra frente. A letra T, que maravilha, olha. Nós temos, se diz T mesmo, então é todo, não vai ser todo, vai ser todo, tia e este. Lembra-se, aqui é fácil, né? Lembra-se que eu falei que quando tem a letra T mais a letra I, nós não dizemos ti. E quando tem a letra T e a letra E, nós também não dizemos ti, como em português. Nós dizemos ti, como tia, e aqui nós dizemos este, tá bom? Este, ok? A letra U é a mais fácil. Uno, tá bom? A letra V pode se chamar UB ou pode se chamar B. Quando ela se chama B, aí vamos contrastar com a letra B de Barcelona. Se pronuncia B e não V. Sim. Então, tem gente que precisa dizer B larga ou B corta, tá? Então, essa é a B corta, porque ela é curtinha. E a B larga é porque ela tem um pauzinho pra cima, que é a letra B, tá bom? B corta, B chica, B chiquita, B pequena ou B barra, tá bom?
como vocês quiserem. Isso se utiliza mais na América Latina e o UB se utiliza aqui na Espanha, tá certo? E é muito interessante porque agora vem a letra W, tá? Então, W, o que é em português? É uma corruptela de double U. W, que ficou WW, tá bom? Então, é um U doble, duplo, né? Então, existe em espanhol essa versão também, olha, W, tá? Mas existem pessoas que dizem doble B e também WB. Eu uso mais o BW, porque eu ouço nos rádios, simplesmente, tá bom? Mas qualquer uma dessas 4 está certa. O BW, W, WB e WB. Tá bom? O BW. E olha, eu demorei meses para dizer o BW. E tinha sempre o pessoal na rádio falava triple UBW. E eu não conseguia dizer triple UBW. Eu tinha que falar triple UBW. Triple UBW. Tá bom? Vamos pra frente. Aham, ok. A letra X em espanhol se diz X, tá bom? E ela só tem uma pronúncia. Nós saímos ganhando nessa, porque a letra X em português tem 4 pronúncias, mas em espanhol só tem uma, que é X. X. É como K e S. X. Então é texto, táxi, tá? Existem pessoas em Madrid que dizem taxi. Está errado. É como dizer, não sei, problema. Tá bom? Você vai entender a pessoa, mas está errado. Não é taxi, é táxi. Tá bom? É texto. Ok? Depois a letra Y, olha, ela tem o som de I. Oi, roia. Tá bom? Ela tem o som de I entre aspas, né? Porque não é roia, é roia. Então, ela tem a letra Y, ela tem o som de I entre aspas, né? Porque se você falar roia, não é a mesma coisa que roia, tá? Roia. É quase. Olha, é assim, você tem que colocar a língua aqui no paladar e dar uma arredondada nela. Roia, roia, tá? Joia, I. Tá vendo como a letra I, a sua língua fica parada? I. Faz esse exercício, porque você vai precisar fazer esse exercício de fonética. Então, não é roia, é roia. Tá vendo? Eu pego toda essa parte da língua. Roia, mas não é rolha, é roia. É só um leve toque e você deixa o ar sair. Roia. Tá bom? Tô quase beijando o microfone aqui. Aí, próxima palavra, próxima letra. Então, por que aqui essa letra se transformou em IE? Muito simples, muito simples. Antes, nós tínhamos I latina e I grega, porque a letra Y veio do grego. 2 letras foram incorporadas no castelhano, que elas vieram do grego. Uma é a letra Y e a outra é a letra Z. Por isso que elas fazem parte do final do alfabeto, tá certo? Então, a letra Y é uma letra I grega, tá bom? Porque ela tem o som de I. Então, em vez de falar I latina e grega, o que a Real Academia optou é falar I, e como a I grega é uma letra nova, mais nova no alfabeto do que a letra I, então você acrescenta a letra E nela, como, por exemplo, com a letra B, com a letra C. Você não acrescenta uma letra E depois dela? Pois a mesma coisa acontece com a letra Y. Assim é fácil de entender, né? As coisas têm um sentido nesse idioma, é muito interessante, tá bom? Então não precisa mais dizer Y, com que você diga IE, tá certo, tá? Eu acho estranho porque eu peguei essa mudança, mas a letra se chama IE, tá bom? E a letra Z, olha, nós temos, pode ser 2 formas de você pronunciar, pode ser ou pode ser tá bom?
Então, por exemplo, dança, zona e azul, ou dança, zona e azul, tá bom? Se você... é dança, zona e azul mesmo, tá bom? Esqueci de traduzir aqui, é hoje e joia, tá certo? Então, se você opta pela variante aqui da Península Ibérica, é dança, zona e azul. Mas se você vai para Sevilha, eles vão falar dança, zona e azul, tá certo? E em algumas regiões de Andaluzia, tá bom? É importante, a letra Z jamais vai com E ou com I. Tem uma exceção. O próprio nome da letra, tá bom? É zeta. Zeta se escreve com Z. Então, se você tem palavras que se falam assim, na verdade, você tem que colocar a letra C. Por exemplo, vamos voltar lá, onde tinha a letra C. Então, por exemplo, cemento e 5. Você vai dizer cemento ou 5, tá? Cemento 5, cemento 5. Os dois estão certos. O que eu quero dizer é que você jamais vai utilizar a letra Z com E nem com I, tá bom? Para quem manja de português, é a mesma regra da letra C cedilha. C cedilha jamais vai com E e jamais vai com I, tá bom? Depois, quando a palavra termina com a letra Z, como você fala? Capaz ou capaz? Tanto faz, depende da variante que você escolher. Eu digo capaz, tá bom? Então, capaz andaluz ou capaz andaluz, tá certo? Deixa eu ver aqui se falta mais alguma coisa. Capaz é capaz e andaluz é que nasceu em Andaluzia, tá bom? A região da Espanha. Andaluzia é uma comunidade autônoma, ok? Esse é o último slide. Então vamos lá. Dígrafos. O que são dígrafos? Dígrafos são duas letras juntas que têm um som específico, ok? Por exemplo, NH em português sempre vai ter o som nhe, né? Não sei. Amanhã. Nha. Esse som amanhã só tem esse som quando você junta a letra N e a letra H. A mesma coisa acontece em espanhol. Então, existem os dois L's, tá? Antigamente se dizia elle, antigamente. Hoje não se diz. Isso é um dígrafo, são dos L's, tá bom? Nós dizemos rodilla, cuchillo e lluvia. Rodilla, ya. Então, não é o meio da língua, é mais pra ponta. Não é a pontinha, mas é como pega a língua, divide, é a segunda parte. Divide em 3, do que você vê, né? É a parte do meio. Então é rodilla, cuchillo e lluvia. Ai, Cris, mas eu ouvi lluvia. Tudo bem, é uma variante do Rio de la Plata. Ok, então as pessoas do Uruguai, as pessoas da região do Rio de la Plata, da Argentina, falam lluvia, falam cheguei, chave. Tudo bem, é o jeito de falar, tá bom? Mas qual é o jeito certo? O jeito certo não tem jeito certo, gente. É o jeito que você quer aprender, tá bom? O importante é que quando você escolhe uma variante, você utiliza essa variante até o dia que você quiser mudar de variante. Mas não misturar. Você não pode dizer yo cheguei bajo la lluvia. Não. Yo cheguei bajo la lluvia ou yo llegué bajo la lluvia. Tá bom? Você tem que escolher, porque senão fica incoerente. É como se eu falo com sotaque meio português, meio do Nordeste, meio do Rio Grande do Sul. Não tem nada a ver, entendeu? Você pode dar um toque em algumas palavras, mas não misturar os três, tá certo? Então, vamos voltar lá para os dígrafos. Então, a gente estava nos dois L's. Depois, CH tem o som de ch. Então, vai ser chaqueta, agachar e leche. Eu não disse a tradução, gente, eu esqueci. Rodilha é joelho, é la rodilha. Cuchillo, eu não tenho nenhum aqui, é uma faca. E lluvia é chuva, tá bom?
Depois, a letra CH, o dígrafo CH é chaqueta, agachar e leche, tá bom? Então, é jaqueta, agachar e leite, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para dizer aqui. Sempre vai ser ch, nunca vai ser sh, nunca vai ser chaqueta, tá? A menos que você seja del Rio, de La Plata, mas é uma coisa tão específica, tá? É chaqueta, agachar, leche. Depois, 2 R's nós já vimos antes, mas como é um dígrafo, eu resolvi separar. Então, é R, arriba, tierra, hierro, que significa arriba, em cima ou para cima, terra e ferro, ok? Depois, QU, nós temos o som de K, então é queso. E depois, quieto, ou seja, queijo e quieto. E o próximo, G, né, o fonema G, é guerra e guapo, tá bom? Que significa guerra e bonito, ok? Bom, gente, é isso. Em linhas gerais, é isso. Com certeza vocês vão ter dúvidas. Com certeza vocês vão perguntar, mas e a variante tal? Como é que eu falo Y? É yo ou é show? É paella? É paecha? É paeja? Tem gente que fala paeja. É paella ou paecha, vale? Então, vocês vão vir com dúvidas, não tem problema, essas dúvidas são normais. O importante é você escolher uma variante, como eu falei bem no começo, e mandar brasa nessa variante, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês, por favor, me escrevam que eu tô aqui para isso, tá certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!